Boa noite a todos. Estamos reunidos aí mais uma vez, né, para estudarmos a Box, né, a Bíblia Original Codex. Já vimos aí os 15 primeiros capítulos, né, ou graus do Evangelho de Mateus, né? E hoje vamos estar aí fazendo a abordagem dos capítulos 16 e 17. Mas antes aí da gente iniciar, né, a abordagem propriamente dita dos dois capítulos, eu gostaria de estar compartilhando aí, né, com os fraternos uma música. Eu vou colocar a letra. Vai ser a primeira vez que eu vou estar tocando essa música, mas aí a gente pode depois estar utilizando ela em outras reuniões. A confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Iniciando aí então, né, com o capítulo 16 de Mateus. Estava tão bom com a Cananeia. Aqui, apenas relembrando, né, na reunião passada, a gente viu a questão, né, de Jesus operando um milagre, né, uma cura, né, da filha da mulher cananeia, no caso, né, e nessa ocasião, tanto a mulher cananeia quanto os próprios discípulos
foram submetidos a um crivo, né, por parte do nosso Supremo Mestre Jesus Cristo. Então, eu creio que realmente foi, né, um assim momento de muita satisfação, né, por conta da postura da mulher cananeia, né, diante do crivo. Ela foi, vamos dizer assim, né, ela foi aprovada com louvor no crivo, né? Isso alegrou o coração do nosso Supremo Mestre. E logo após, né, logo após ele ter feito esse milagre, né? Na verdade, o que aconteceu foi que a mulher cananeia atingiu também a linha imaginária, né? Confiando que a filha poderia, né, receber a cura, né? Reconhecendo a sua condição, se humilhando, né? Então, vemos também a mulher atingindo a linha imaginária, como foi o caso do centurião romano, né, que a gente viu anteriormente, e também a mulher do fluxo de sangue. E logo após, né, ter acontecido isso com a mulher cananeia, a mulher cirofenícia, e nesse contexto não houve apelo, né, no sentido da mulher se arrepender e se tornar membro em algum círculo religioso, né? Então, apenas aí um comentário, né? No sentido de a gente ver que não existe essa necessidade que é imposta, né, pela religião propriamente dita, né? E além dessa questão aí com a mulher cirofenícia, a mulher cananeia, a gente viu logo em seguida, né, no finalzinho do capítulo 15, a segunda multiplicação dos pães, né? E Mateus narra nessa segunda multiplicação dos pães que antes, né, deles se alimentarem, eles permaneceram 3 dias, né, com Jesus no monte, sendo ajudados e ensinados, né? Aqueles que necessitavam, né, de cura receberam cura, e receberam o ensino também, e permaneceram por 3 dias sem comer, né? Então, após isso, aconteceu a segunda multiplicação dos pães, como a gente vê no finalzinho do capítulo 15. E Jesus estava satisfeito, né, com o que tinha acontecido com a mulher cananeia e com essa questão, né, da multidão ter permanecido com ele por 3 dias inteiros e só depois disso, né, terem sido alimentados. Podia muito bem ter acontecido da multidão se recolher, né, e cada um pro seu lugar, né, para sua localidade, durante esse período de 3 dias, né? Mas permaneceram firmes, né, durante esses 3 dias, valorizando, né, o ensino de Jesus Cristo. Então, teve um período aí de delta para cima, né, de satisfação. Contudo, né, Jesus também tem as víboras, né,
espreitando, né? A liderança religiosa que esperam por ele e, aproximando-se dele, o puseram à prova pedindo um sinal do céu. Como temos acompanhado capítulo por capítulo, sabemos que isso já aconteceu antes, né? Já teve uma situação anteriormente que a liderança religiosa quis, né, que Jesus desse a eles um sinal, vamos dizer assim, né? Ao que Jesus vai responder o seguinte para a liderança religiosa: vocês entendem até de previsões meteorológicas. Quando o céu está vermelho de tarde, significa bom tempo. Mas, se é de manhã e está vermelho e nublado, significa tempestade. Vocês sabem interpretar o céu, mas não sabem interpretar a Bíblia. Vocês sabem interpretar o clima, mas não sabem interpretar as eras do Criador. Portanto, vocês são perversos e adúlteros, e nenhum outro sinal será dado a vocês, a não ser o de Jonas, como anteriormente ele já tinha feito menção, né? Então, Jesus aqui repete a questão do sinal de Jonas, né? E eles conheciam a história de Jonas, querendo dizer o seguinte, que Jonas, permaneceu por delta dias no ventre do grande peixe, e que Jesus ficaria por delta dias, no seio da terra. Então, ao saírem dali, os discípulos acabam esquecendo, de levar os pães que tinham sobrado da segunda multiplicação para o outro lado do mar. E aí Jesus diz para eles: tenham cuidado com o fermento. Gente, aqui nesse contexto do fermento, eu separei, eu reservei uma passagem que, conforme for, a gente vai estar tratando dessa passagem posteriormente, assim que concluirmos a leitura toda, tá? Mas eles discutiam entre si por que não tinham trazido os pães, ao que Jesus indaga: eu já alimentei milagrosamente 2 multidões. A primeira de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a segunda de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, né? E vocês estão preocupados com o que vamos comer, né? Então, às vezes a gente fica nessa situação, né? Por mais que a gente perceba tudo que está acontecendo, tudo aquilo que a gente está recebendo de coerente, a gente ainda fica naquela, né? Nossa, mas apesar de tudo que já temos visto, já tem sido mencionado e coisa e tal, será que tal coisa que está sendo mencionada faz sentido, né? Será que realmente tem coerência? Então, a gente às vezes, se vê às vezes, nessa situação de querer questionar, de querer duvidar e coisa e tal, né? Vocês não devem se preocupar com o pão físico, né? Porque quando Jesus falou de fermento, eles associaram, com o fermento físico.
eles associaram com os pães que tinham ficado para trás, da segunda multiplicação. Mas vocês devem se preocupar sim com o fermento dos religiosos. Eu estava lhes dizendo metafisicamente sobre o fermento dos religiosos. Chegando em Cesareia de Filipe, perguntou aos seus aprendizes: vocês que estão ouvindo mais de perto as multidões, o que eles dizem que eu sou? Ou quem eles dizem, né, que eu sou? Eu vou pedir para o professor Fábio dar continuidade. Essa partezinha é do início, é, professor Altair? Como? Essa partezinha é do início? Sim, sim. Estamos vendo o capítulo 16. Certo. Estava tão bom com a Cananeia. Não, Fábio, Note. é na continuidade. Depois, né? Depois que Jesus tratou, né, dessa questão toda do fermento dos religiosos, ele vai dar continuidade estando em Cesareia, né, na cidade de Filipe, e aí vai entrar naquela parte, né, onde ele quer saber o que pensam as multidões sobre quem é ele, né? Ah, certo, é porque eu tô aqui na box, mas tá o Perfeito, slide aí, né? perfeito. Pode ler da Deixa eu botar box aqui. mesmo, mas é aquela parte que ele indaga os discípulos sobre quem diz a multidão que é ele, né? Uhum. Responderam: Ah, mestre, cada um diz uma coisa. Alguns dizem João Batista, outro Elias, Jeremias e outros profetas. E quem sou eu para vocês? Pedro toma a palavra e responde: Tu és o Messias, o Criador gerado como um homem vivo. Que alegria, Simão, filho de Jonas. Essa revelação não veio da matéria, mas do próprio Criador. Você é Pedro, apontando para ele, que significa pedra pequena, Petros. E te digo, sobre mim, apontado para si, a rocha sólida, Petra, você será a primeira pedra, e a partir de você construirei a minha congregação, ajuntarei os escolhidos, igreja, eclésia, e as portas do Hades, se dirigindo aos religiosos, não vão vencer vocês. Vocês agora possuem as chaves do reino dos céus, e os que eu tirei para fora, ajuntarão na terra. Os que já foram ajuntados, escolhidos nos céus, e afastarão na terra os que foram afastados nos céus. Está falando de dextra e sexta, juízo, segundo a presciência do Criador atemporal, sabendo os que venceriam o crivo, e se agremiariam no reino dos céus. Não contem a ninguém ainda que eu sou essa revelação que Pedro teve. Filis Dei de um Spicio. Jesus começa então a revelar para eles que a sua missão encerraria em Jerusalém, sofrendo nas mãos dos religiosos e doutores da Bíblia. Ok. Vou pedir pro professor João agora continuar. Tá.
que era necessário que ele morresse, mas ele voltaria a viver depois de 3 dias. Pedro o chama em particular e o repreende. Mestre, isso nunca acontecerá, pois nós nunca deixaremos. Jesus o responde: o mal fique longe de você, Pedro. Você deve ser uma pedra inicial da igreja, e não de tropeço como é o mal. Quem pensa como homem. Materialmente só atrapalha o plano do Criador. Pense metafisicamente, espiritualmente. Entenda o plano de Deus. Explicare. Não faria sentido o homem que acabou de receber uma revelação divina estar possuído pelo ser criado na Idade Média pela ICAR, Igreja Católica. Jesus e Pedro se aproximam dos demais discípulos. O mestre lhes diz: se vocês quiserem me seguir, precisam primeiro negar o ego e então tomar a sua cruz. Ao perceber a fala de Pedro, contrária a seu macro propósito de morrer, estava ensinando a eles que seguir a ele significa morrer, e que os matariam. E quem os matariam? Seriam os religiosos, e para serem evoluídos a tal ponto de entender os planos eternos, precisariam antes de tudo vencer seu ego, o verdadeiro Satã. Então, quando diz na sua Bíblia erroneamente, para trás de mim, Satanás, os originais do que o Supremo Mestre quis dizer é: se afaste de ti, de mim, ó ego, o ego, que não nos permite querer morrer e ser vencidos pelos religiosos aos olhos dos homens. Nosso Rabi continua: se um de vocês escolher o ego, perderá a vida. Mas quem vencer seu ego viverá para sempre. O homem que só pensa em si, egóico, pode ganhar fama, dinheiro, o mundo inteiro, mas perderá sua alma. Ninguém pode comprar a vida eterna. Eu voltarei com os anjos e vou vida e morte de acordo com cada homem com o que cada homem fez. Aqui no caso, né, vou dar vida e morte, né? De acordo com o que cada homem fez, certo? Pode continuar. Uma pergunta que o Michael de Itapema, Santa Catarina, me fez um dia, e que jamais será entendida com a vossa Bíblia. Na vossa Bíblia diz: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Como poderão entender se a divisão dos capítulos não deixa? E como entenderão como essas traduções da... não lembro isso. É da SB, Sociedade Bíblica. Sociedade Bíblica do Sistema. Isso. Jesus encerra o ensino privado aos discípulos. Ok, João. Tá. Vou pedir agora para o professor Rafael dar continuidade. Vamos nós. Final de Mateus 16. Revela a vocês que já estão na terra 2 que não experimentaram a morte, e eles não morrerão antes que eu volte para implementar o reino na terra. Ok. Aí entra Mateus 17, né? Ele está falando das duas testemunhas, né? Está falando de Moisés e Elias, né? Perfeito. Que vai aparecer agora. Exatamente nesse momento. Revelarem. Essa é a prova cabal de que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Lei e profetas, o Taná, a Bíblia dos judeus. Como já revelei em outros graus,
o delta da transfiguração, 40 dias de preparação e 1.260 dias de missão. Nos primeiros 1.260 dias teremos, segundo Tessalonicenses capítulo 2, o engano que julgará os homens ajuntando primeiro a palha, que é a apostasia encarnada, né? A cabala negra encarnada, a cabala negra encarnada. Eu pergunto, quem batiza com fogo? Quem ajunta a palha? Quem arranca pela raiz a planta do mal primeiro? Quem dá poder à besta? Todas as respostas referem-se ao Passa a página. Cristo. Quem vai continuar. Vai Quem lá. une o mundo em Apocalipse 17:17? Opa, É o desculpa, mesmo voltando. Volta. É o mesmo que endureceu o coração de Faraó, que enviou Nabucodonosor e Tito Flávio Domiciano, que é quem? O Criador. O Criador, o Altíssimo, que é dual. Que é Perfeito. tanto Cristo como o Anticristo. Eu, no caso o Áquel, na verdade vos digo que esse delta da transfiguração estará em breve, nos nossos dias, aqui, os três vivos diante de nós, em Jerusalém. Moisés e Elias levando o trigo, a dextra, o que vem em seu próprio nome, engano, ajuntando a palha, a sextra. Para então as duas testemunhas serem levadas aos céus, Apocalipse capítulo 11, e iniciar 1.260 dias de caos, e então sim, o reino. No mesmo lugar, os discípulos, sem entender, pensando entre eles quem seriam os que não morreriam, 6 dias depois, Jesus chama para uma revelação esotérica. Olha aí, outra reunião esotérica. Pedro, Tiago e João, um delta, até um alto monte, outro delta, é o delta no delta. 2 deltas depois, aonde, diante deles, Jesus foi transfigurado com o rosto como o sol, e as roupas como luz. Surge então, diante de seus olhos, Moisés e Elias. Eles estavam conversando com Jesus, outro delta. Pedro grita a Jesus: Senhor, esse lugar está tão bom. Se me permitir, eu farei 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mas, enquanto Pedro estava falando, uma nuvem de luz desce sobre eles e uma voz disse: Este é o meu corpo, o meu enviado. Ao ouvir aquela voz, os discípulos não suportaram e, aterrorizados, esconderam seu rosto no chão. Jesus se aproxima, toca neles e diz: Levantem-se, não tenham medo. Quando olharam para ele, não viram mais Moisés e Elias. Ao descer do monte, Yeshua disse isso. Disse, né? Isso que vocês viram aqui é um segredo, uma revelação só para vocês. Vocês só devem falar depois que eu ressuscitar. Os discípulos perguntaram: então por que os doutores da Bíblia dizem que antes do Messias precisa vir Elias? Eles perguntaram porque eles viram Elias ali. Então, por que Elias não se tornou público, né? Que na verdade, segundo a primeira Bíblia, né, era necessário que o Elias viesse público. Eles não entenderam o que está acontecendo, né? Aí aparece a Jesus vai mãozinha explicar, na né? carinha. Aí Jesus vai explicar. Na verdade, Jesus falando, Elias era João Batista, mas eles, cegos, não entenderam e desprezaram ele. E eles farão comigo a mesma coisa. No meio de outra multidão, um homem disse a Jesus: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem doenças mentais e cai no fogo ou na água. Ok, Rafael. Ju, você pode continuar?
João Almeida. Oi, Você eu pode. tô batendo na tecla e o microfone não abre. Certo. Você No pode meio de continuar? outra. No meio Não, de é o outra. próximo, é o próximo agora. Não. Eu trouxe ele até seus discípulos, mas eles não conseguiram curar sua doença mental. Jesus percebeu que neste caso a doença mental era obra de um espírito maligno e então deixou o jovem são. Os discípulos perguntaram em particular por que não conseguimos. Os discípulos jamais, como supõem os místicos, tentaram expulsar ou curar, eles apenas tiveram medo. Ao verem o jovem possuído e doente, ficaram com receio. Assim como revelei a vocês no último grau sobre o mar, aqui fé é sinônimo de coragem, ousadia e não fé mística. Ele respondeu: por que vocês não têm coragem? Se vocês tiverem coragem no tamanho de um grão de mostarda, vão poder alquimizar a matéria. Jesus usa um provérbio conhecido que os religiosos usavam para expressar o poder de persuasão quando convenceu alguém de paradigmas. Poderão mudar até as montanhas de lugar se tiverem coragem. Nada é possível. Revelário. Mas esta espécie casta só sai pela oração e pelo jejum. Acréscimo místico para corroborar com sacrifícios vãos. Jesus faz uma reunião agora na Galileia, onde diz: eu serei assassinado, mas no delta dia voltarei da morte. Os outros discípulos ficaram tristes. Note que ele revela isso agora a todos os discípulos. Gran finale. Já em Cafarnaum, coletores de impostos vieram até Pedro e provocaram: o mestre de vocês não paga o imposto ao templo? Pedro, para se livrar, disse que sim. Quando chegaram em casa, Jesus abordou o tema: Pedro, os reis da terra cobraram dízimos e impostos dos seus filhos, ou todos menos os seus, ou de todos menos dos seus filhos. Pedro respondeu: dos outros. Disse o mestre: que incoerência, não é? Mas para não dar motivos que falem mal de nós, vá ao mar, jogue um anzol, você encontrará uma moeda de 4 dias de trabalho na boca dele. Leve até eles a fim de quitar os impostos do templo para mim e para vocês. Ok, Ju. Jussara, você pode dar continuidade? Finalzinho? Posso. Sistema político e sistema religioso. As duas bestas. Os poderes dos homens maus. Sistema político. 4 tributos. 1. Pagavam 25% da colheita como impostos. 2.
trabalhar alguns dias da semana de graça para alimentar as tropas romanas. 3. O pedágio nas estradas romanas e fronteiras. 4. Taxas de alfândega. O acordo de César com Herodes, Pilatos e os sacerdotes da Bíblia e do templo, sistema religioso. Sistema religioso. 4 cobranças para manter o clero e o templo. 10% das colheitas dízimo. 2. 1% apenas para os pobres. 3. A cada 7 anos pagavam os ganhos referentes a um ano de trabalho. 4. Todo judeu pagava a dracma, uma moeda de prata da Grécia Antiga para manter o templo de Jerusalém. Eu vos pergunto, alguma coisa mudou? Nossos dias são diferentes? Ou o crivo sempre foi igual? Ok. Do 1 ao 27. Bom, gente, fizemos aí, né, uma explanação, né, uma abordagem, né, dos dois capítulos 16 e 17, né, foram tratados aí de alguns assuntos, e eu tive assim um entendimento, né, logo no início do capítulo 16, sobre duas questões, né, que foram levantadas. Uma exotérica com X, né, pública, e outra esotérica com S, particular, né? Parece brincadeira isso, né? Mas conforme a gente vai avançando nesse processo, a gente vê como as coisas fluem de forma orgânica, né? Tratando primeiramente do assunto exotérico, né, com X público, foi feito um questionamento, né, pela Paula, se eu não me engano, na reunião de sexta-feira, né? E eu tive assim a impressão que o assunto ainda ficou em aberto, né? Eu não sei se a Paula conseguiu entrar agora, né, para participar com a gente, mas a Tô Paula aqui, professor. tá aí, né, Paula? Ok. Tô. A Paula, ela levantou um questionamento, inclusive questionamento que foi levantado inicialmente lá, né, na escola de balneário, né? A respeito aí dos delta tipos aí de casamento, vamos dizer assim, né? E até a questão aí, né, que a dúvida que foi levantada e tal, até a dúvida que foi levantada tem a ver, por exemplo, com a necessidade ou não, né, da mulher casar virgem. Me corrijam se eu tiver errado, né? Porque parece que a ênfase da virgindade fica só para mulher, vamos dizer assim, né? E como a gente deve entender, né?
essa questão que o sistema trata como delta, né? Que seria, no caso, o casamento no civil, no religioso. Paula, qual que foi o terceiro mesmo? Paulo? Oi, nos 3 níveis, né? Isso. No civil, no religioso e no ato sexual. Pronto. Ok. Eu só queria confirmar porque até tem outros tipos de abordagem, né, sobre essa questão dos tipos ou níveis e tal, mas é isso daí, né? A necessidade do civil, né, por conta da legalidade, a necessidade do religioso por conta da bênção, né? E a questão em si, né, do ato sexual que é necessário para que o casamento seja consumado, vamos dizer assim, né? Mas o que essa questão tem a ver com a abordagem que a gente fez agora, né, dos capítulos 16 e 17, mais especificamente lá do capítulo 16 ainda, né? Quando eu estava preparando os slides, né, para nossa reunião agora, eu tive um clique, né? E a questão, eu vou voltar um pouco aqui, né, no começo. A questão que me chamou muita atenção, né, foi a respeito de não nos contaminarmos com o fermento religioso, né? Então tá aqui, ó. Vocês não devem se preocupar com o pão físico, né? Ou não devem se preocupar com essa questão toda, né? Da fisicalidade em si, né? Mas aqui ele vai falar do fermento no sentido do seguinte, né? Principalmente os religiosos, né, tentam nos impor aquilo que próprio Jesus Cristo disse, né, que muitas das vezes eles mesmos não cumprem, né? Então tem um momento que Jesus vai dizer, a gente vai ver ainda, né, na sequência das reuniões, tem um momento que Jesus vai dizer acerca da liderança religiosa: façam o que eles estão ensinando, porque o que eles estão ensinando está certo, mas não façam o que eles fazem, porque o que eles estão fazendo está errado. Ou seja, né, eles ensinam uma coisa, mas na prática eles fazem outra, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o fermento dos religiosos, né? No sentido de não nos contaminarmos. Aí eu separei essa passagem aqui, né, de Hebreus 13, 4, que tem a ver com a questão, né, entre aspas, da virgindade, num certo sentido, né? O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal é conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, pesquisando, né, eu vi que essa é uma passagem muito usada pelos religiosos, né, para defender certas práticas, vamos dizer assim, né? Agora, imagina uma situação, por exemplo, onde não só, tá? Aqui agora a gente vai filosofar um pouquinho a respeito disso, tá? Dentro do contexto exotérico, com X, né?
tratando um pouquinho aí da questão levantada pela Paula. Imagina uma situação onde, em pleno século XXI, tá? Vocês encontrem um casal onde tanto o noivo quanto a noiva decidem esperar o casamento. Ambos se guardam para o casamento, tá? É para vocês imaginarem, a gente está filosofando. E é claro que isso acaba muitas das vezes ficando, né, no particular, né? No ESO com S, porque se isso vier a público, principalmente o noivo vai ser motivo de chacota, né? Mas enfim, ambos estão com esse propósito, né? E finalmente chega o grande dia, né? Em que eles passam primeiramente pelo nível civil, né? Assinando os papéis, assumindo aquele compromisso um com o outro legalmente, né, tal. Logo em seguida, eles passam pelo segundo nível, né, que é a cerimônia no religioso. E aí eles recebem a bênção como se antes disso nenhum nem outro, né, fossem pessoas abençoadas, vamos dizer assim, né? Recebem a bênção de Deus e dos homens, fazem aquele juramento, né? Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E aí a gente se depara com o seguinte, né? Eles não acreditam em dualidade, eles acham que a heresia é essa história de delta, mas o juramento é dual e delta, né? Então a gente vê primeiro a dualidade, né? Alegria e tristeza, saúde e doença, riqueza e pobreza, né? A gente vê a dualidade e a gente vê que é delta, né? O juramento. Mas enfim, fazem o juramento e aí não vem a hora, né, de chegar no terceiro nível, que é o ápice, né, chamado lua de mel. E aí, geralmente, depois da cerimônia no religioso, eles viajam, né? E aí aquela viagem linda, maravilhosa, né, que eles fazem questão de registrar com foto, se possível vídeos e tal. Enfim, para deixar, né, para deixar realmente na história mesmo, né, deixar marcado esse momento. Quando passa pelos 3 níveis e aí começa, quer queira, quer não, começa um 4º nível, né, que é o nível da convivência entre o casal. E aí tudo aquilo que era bonito antes, né, acaba se tornando, na maioria das vezes, um pesadelo. Porque aí, tanto um quanto o outro decide se revelar, né, decide mostrar quem realmente é e coisa e tal. E muitas das vezes, tudo aquilo que se comprometeu a fazer antes acaba caindo no esquecimento, né? Chega a convivência, chega a rotina e aí começa o caos. Pode acontecer um ou outro caso, né? Onde o casal consegue se dar bem, vamos dizer assim. Mas se a gente for fazer uma pesquisa aí, a gente vai ver que o número de casais que se comprometem, né, em se guardar até o casamento e permanecem, né,
felizes durante o relacionamento e tal, são muito poucos, né? São muito poucos aqueles que não entregam os pontos, não penduram a chuteira, vamos dizer assim, né? Agora, por que que de repente, quando a gente tem o véu removido, né? Tem aí o delta olho ou olhos espirituais abertos e tal, de repente a gente começa a olhar para isso como algo não tão eficaz assim, vamos dizer, né? A grande questão é o seguinte, não é que esteja certo ou errado, né? Não é que esteja certo ou errado, mas o problema é que nem sempre a gente está com o foco correto, vamos dizer assim, né? No sentido de tanto um quanto o outro zelar pela felicidade do outro. A tendência é cada um criar expectativa em relação ao parceiro, parceira, né? Eu tenho que ser suprido em tal área, tal área, tal área. Então, um apresenta as suas necessidades, o outro apresenta as suas necessidades e um fica cobrando o outro, né? E aí vai usar aquela passagem, né? Se eu não me engano, está em 1 Coríntios 6, né? Onde o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. E aí fica aquela coisa, né? De um exigir do outro. Não, está escrito, né? Que você tem que suprir as minhas necessidades, né? Tanto um quanto o outro se posiciona dessa forma. E acaba que fica um negócio forçado, né? Não espontâneo. Então, eu tô falando aqui sobre uma situação. Se alguém acha que é diferente, eu gostaria que se posicionasse. Eu vejo exatamente assim, como você está falando. As pessoas querem esperar que o outro faça ela feliz. Quando na verdade a responsabilidade, eu estou falando, gente, teoricamente, eu não sou casada, mas é o que eu penso, né? Mas quando a gente tem alguém, o que a gente deve levar para o futuro é: eu quero fazer a pessoa feliz. Eu vou fazer de tudo para fazer aquela pessoa feliz. E vice-versa, mas eu não vou estar ancorada, escorada na outra pessoa, dependendo emocionalmente, no sentido de estar na expectativa dele. Isso é até um sentimento egoísta, né? Mas se eu tiver a minha responsabilidade e a pessoa que estiver comigo tiver a responsabilidade dela de me fazer feliz, aí vai se complementar, né? Vai haver um complemento certo. E não vai gerar expectativa errada, que nem um exemplo que o professor falou, né? Aí vai para lua de mel, aí faz aquele casamento de princesa e depois fica só escorado na outra pessoa, sentimentalmente falando, né? Mas a sua própria responsabilidade não executa. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu entendi. Eu tô, Ju. Porque é algo assim, sabe? Eu tô falando de pessoas do reino, pessoas, sabe? Que têm Eu suas posso sintetizar o que tu tá falando? Ah?
Eu posso sintetizar o que tu tá falando? Sim, por favor, professor. Eu queria que alguém me ajudasse aí, porque eu tô... Hoje minha cabeça vou sair desse tá meio negócio aqui. embaralhada. Peraí. Meio embaralhada a minha cabeça hoje. Então aí eu tô... Peraí. Vou sair aqui. Pronto. Pronto. Peraí. Tá me ouvindo? Sim? Uhum. Pronto. É que eu fiquei preocupado que eu também eu tava nos dois. Eu tava daqui no celular para evitar qualquer caída. Ontem eu tava assistindo a aula que o professor aqui fez em dezembro, né? Exatamente sobre esse assunto, né? Que me pediram um material sobre divórcio, eu tava fazendo anotações sobre transcrever. Inclusive eu tô transcrevendo, fazendo assim, uma síntese, né? É bem palavra por palavra igual que o Akio falou, mas eu tô fazendo um apanhado desse assunto, né? Tentando me manter dentro do escopo que o professor falou. Assim como a Ju, eu não sou casado, então, de forma empírica, né, de forma prática, eu não tenho experiência, né? O Altair, por exemplo, ele fala de forma mais convicta, né, de forma mais pesada, a palavra dele tem um peso maior, porque, para quem não sabe, o Altair já foi casado, né? Sim. Então o Altair tem experiência, né? Sim. Tem experiência, ele sabe os quês da questão, né? Mas uma coisa que queira que não, independente de solteiro ou de casado, que o professor Akel falou que é fato, é o seguinte: quando se entende o princípio, a espinha dorsal, né? A essência, né? Como a gente usa a palavra no latim, o sine qua non, né? Sine qua non é isso, a essência que a minha vida ela só faz sentido quando eu amo ao meu próximo e o meu amor, né, o meu amor, ele me leva a ter liberdade, e uma liberdade com a qual eu não posso ferir ao meu próximo. Então, quando se entende isso, qualquer esfera de relacionamento humano, ele vai estar debaixo dessa regra. Mas o casamento, ele tem um agravante muito maior. Por quê? Por que o casamento tem um agravante muito maior? Porque o casamento, na sua etimologia original, na verdade, ele significa amor. Ele significa amor. Casamento é amor. Por isso que foi falado aí desse delta, né? Foi falado desse delta que serve um delta para baixo, eu poderia dizer, que serve para ocultar a verdade, né? Que é o casamento político, o casamento religioso, né? Quando eu digo casamento político, é o casamento no civil, né? Casamento no civil, o casamento religioso e a vida dois, né? De fato, né? Consumado no ato da relação sexual, né? Sendo que, na realidade, o casamento, ele é a consumação de um tempo de conhecimento, de um tempo de crivo em que duas pessoas, elas decidem se crivar, decidem se conhecer, até porque namoro, na sua etimologia original, é conhecimento, né? É relacionamento com vistas a conhecimento, né? Ou seja, poderia substituir por crivo, né? Como a gente substitui. Em vez de dizer tá namorando, na verdade estão se crivando, né? Então, quando passa esse período de crivo, de conhecimento, de relacionamento, visando a se conhecer melhor, os dois decidem assumir um compromisso, uma aliança, um pacto diante de testemunhas, e com isso, por estar diante de testemunhas, com isso diante do Criador, de que vão consolidar essa relação de amor. Por isso que o professor aqui até colocou, e foi muito bom, e eu poderia dizer assim, não existe divórcio. Não existe divórcio. Existe anulação de casamento, porque um casamento que é feito sem amor não é casamento. Sim. Sexo feito sem amor não é sexo. Não é sexo verdadeiro. Fornicação. É fornicação.
É um Eu sexo concordo. ilícito. Porque, na verdade, o que vai manter essa relação saudável conjugal É o tem que amor. ser o amor. É o amor. Por isso que o casamento, ele não depende de um papel, de uma certidão de casamento, e muito menos de uma cerimônia. Essas coisas foram coisas que o sistema cunhou como muletas para manter relacionamentos sem amor. Relacionamentos sem amor. Quando se entende a essência da coisa, que é eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho liberdade para amar o meu próximo e eu não posso utilizar da minha liberdade para ferir o meu próximo. Quando se entende isso, todas as outras esferas de relacionamento vão se arranjar, vão entrar em ordem. Por isso que não é uma coisa complicada, não é uma quem foi que complicou? Aí entra o que o Altair falou, né? O fermento, né? Esse texto que o Altair colocou na aula que o professor Akel fez, esse texto que o Altair colocou foi o texto primário, foi o texto introdutório de Hebreus 13:4. Porque na realidade o sexo ilícito que Deus ele julga, que Deus ele proíbe, é o sexo sem amor. O casamento ele deixa de ser honrado, quando ele passa a ser sem amor. Sim. Essa é a essência da coisa. Não é? No sistema religioso gastam horas e horas e horas, seminários e tal. Tem até um pastor famosíssimo por dar seminários para casais e tal. Mas o casamento não é uma coisa complicada. O povo não precisa aprender como casar. O povo precisa aprender a se amar. Verdade. O povo precisa aprender a se amar. O que a gente não sabe é se amar. É o que a gente não sabe. Porque a gente tem o ego descontrolado. Mas se a gente aprendesse a se amar, todas as coisas se entrariam em arranjo. É à toa que por isso que o professor Akel falou também, ele deu vários conselhos sobre essa questão de aconselhamento e tudo mais. Uma coisa que ele colocou dentro da vida 2, até entra aquele ditado popular que diz assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então na vida 2, ninguém se mete. Na vida 2, é os dois que tem que se arranjar. Porque é uma relação de intimidade. E quando acaba o amor, aquele pacto é anulado. Essa é a essência de tudo, né? Todas as outras perguntas se explicam nisso. Pelo menos é o que eu entendi. Eu não me coloco como o dono da verdade, mas uma coisa eu acredito que todos compreendemos isso, né? Perfeito. Rafael, João Almeida. Rapidinho, só para complementar. Eu vejo que amor não é palavra, é atitude. Uhum. Eu acredito assim, né? Teoricamente falando, gente, amor não é palavra, amor é atitude. Eu acho que acaba hoje com muitos casamentos. Até com não é nem casamento e também todas as relações. Aquela coisa assim, eu fiz uma coisa que aborreceu uma pessoa, meu pai ou minha mãe. Aí fica 3 dias, 4 dias, 5 dias sem falar, né? Ao invés de resolver a questão antes do pó, que nem a Bíblia fala, né? Não se põe o pó sobre a vossa ira. No outro dia, começar de novo. Mas se a gente fica... Isso é porque eu já conheço pessoas assim, né? Casais que ficam 2, 3 dias, 5, 10 sem se falar. Então, eu acho que tem que ter 2 coisas. Amor, no sentido de prática, entrega. de prática, e também
diálogo, muito diálogo, cumplicidade, essas coisas todas. Pra poder dar certo. É a receita, né? Delta coisas, assim. Delta elementos. Só para Falei complementar, Ótimo. só para complementar, Sim, João. eu uma vez ouvi do meu psicanalista, né, que casamento tem a ver com aquela palavra que eu não sei se vocês já viram ou não, né, jogum, né, que tem a ver com o cavalo, por exemplo. Se o cavalo, vamos supor, o cavalo ele obedece a pessoa que está na charrete faz. Então, um age em sincronia com o outro. Então, quer dizer, o que demonstra isso é uma colaboração, né? Se um vai para um lado, o outro também vai, né? O cavalo, ele, por mais que ele não esteja tão evoluído, né? Acontece isso, ele cede para o homem, né? E é um jogo de cintura, né? Eu não sou casado, mas pelo menos um pouquinho de entendimento eu tenho, mas não posso ter peso igual outras pessoas, ou o Altair, ou alguém aqui que é casado, entendeu? Sim. Maravilha. Pode falar. Paulo, quer falar Oi. alguma coisa? Fábio, Então, o quê? Fábio queria Ah, o perguntar. pode falar. Depois eu falo. Fala, Fábio. Eu deixei até aqui no chat Certo. o meu indagamento. Professor Rafael, o casamento é anulado ou deixa de existir? É sinônimo, né, meu? É sinônimo. Quando se coloca deixar de existir, é porque aquele casamento nunca valeu. Né? Nunca valeu. Por exemplo, é como estão querendo fazer com a chapa do Bolsonaro no TSE. Eles estão querendo fazer com que aquela eleição de 2018 nunca tivesse acontecido. E convocar novas eleições para eleger um novo presidente. Porque a eleição do Bolsonaro foi considerada inválida. Pelo menos é o que estão querendo votar no TSE. É a mesma coisa de um casamento que não tem amor. Os dois podem estar juntos, os dois podem ter papel, os dois podem ter tido uma festa, os dois podem ter feito a pataquada toda. Mas para Deus aquilo ali não valeu de nada. Para Deus eles dois estão em comunicação. É inválido. Isso. Porque no caso, no relacionamento, na união conjugal, todos os parâmetros legais perante a lei e perante a religiosidade não tem validade alguma perante o Criador porque não existe amor. Se não tiver amor, se tiver amor, não precisa dessas pataquadas todas. Diz até o professor aqui na aula. É bobagem fazer uma festa de casamento, é bobagem fazer todas essas pataquadas. E a questão da certidão é mais por uma questão legal. E hoje já existe a união estável, né? Onde não demanda dessas coisas. Depois de um tempo de convívio junto, aquela união já é considerada uma união legal, mesmo sem ter tido a legitimação diante do Estado através de um país, né? No cartório, né? Então, e também existem os amaziados, né? Que os amaziados aos olhos do Criador são casados que esperem amor. Grande questão. Mais alguém? Gil, você quer falar, compartilhar? Deixa eu dar só uma consideração aqui. Tá, fala. Eu não sou casado, sou junto, né? Considero casado. Mas o casamento, ele é uma dualidade em todos os aspectos, né? Vai ter horas que vai estar legal, vai ter horas que não vai estar, ter momentos bons, momentos ruins. É uma troca, uma divisão, é uma cobrança, é um recebimento.
Então o casamento ele é muito complicado e no mesmo instante ele não é. Mas é uma troca e um recebimento, né? Que tem horas que ele dá vontade de chutar da barraca, e largar tudo pro ar, e tem horas que, calma aí, vamos ajeitar. Geralmente um tá mais estressado, o outro amuquia, e é assim que funciona o casamento, né? É uma troca, é um recebimento, às vezes a felicidade, eu não acredito em felicidade contínua. Felicidade, ela é uma linha ondulada que vai e que vem. Felicidade é momentos. E o casamento é isso. Tem horas que você está bem feliz, tem horas que você está triste, o seu parceiro levanta ou a sua parceira levanta e toca o barco para frente. É a dualidade do crivo. É a dualidade. Dualidade do crivo. Gente, a Paula, ela queria falar antes do professor Fábio. Posso falar? Pode. Rufino. Dentro do que o professor Fábio falou, eu também concordo, porque o casamento, eu creio que ele é uma questão de escolha, né? Você decidir viver com aquela pessoa, mesmo sabendo que ela tem defeitos e qualidades, né? E que pessoas perfeitas não existem, né? Vamos dizer assim, eu tenho as minhas qualidades, eu tenho os meus defeitos, assim como meu marido também, né? Tem as suas qualidades e os seus defeitos, né? E sem contar também que eu penso assim em questão do casamento. Não é só questão de um pedaço de papel ou até mesmo, né, vamos dizer, dentro da religião ou até mesmo ato sexual. Mas dentro desse casamento vem os frutos, né? Vem os frutos que, na verdade, são os filhos, né? Então, como é que esses filhos vão ficar se também não tiver uma referência de, né, que o professor Akel, eu vejo que ele fala muito hoje que existem, né, adultos, crianças, adolescentes, né, que se tornaram adultos que hoje não tem uma referência, né, não teve uma referência, né, então, tipo assim, igual eu, por exemplo, eu sou filha de pais separados, né, só que questão do casamento dos meus pais, eu vi muita coisa, porque meu pai e minha mãe se separaram 14 vezes e voltaram 14 vezes. Então, para mim, isso foi muito desgastante, entende? No sentido de, eu penso assim, antes a minha mãe, no começo, já tivesse separado, reconstruído a vida dela com outra pessoa, do que ter vivido todo esse sofrimento, tentando consertar algo que já não tinha mais como consertar, né? Eu penso nisso, né? Mas assim, né? O casamento, voltando lá ao casamento, eu creio que é uma renúncia. Tu tem que renunciar todo dia o teu ego, né? Para fazer aquela pessoa feliz, como foi falado aí. E é uma questão também de escolhas, né? Vamos dizer assim, porque o que eu vejo hoje, assim, né, as pessoas sendo crivadas dentro do casamento, eu, por exemplo, sou crivada no meu casamento. Por quê? Vou compartilhar com vocês aqui, porque o meu terceiro olho abriu para a filosofia e eu do meu marido não. Então, vamos dizer Mateus assim, 10. é bem complicado, assim, sabe? Só que eu amo ele, entendeu? Eu amo ele e amo a filosofia, vamos dizer assim. Então, é um crivo. É um crivo, porque muitas vezes a gente não tem assunto, muitas vezes a gente não tem o que conversar, igual ontem a gente saiu. Aí ele falou assim, tu tá estranho. Não é que eu tô estranha, é que eu tô quieta pensando em muitas coisas que eu queria compartilhar com ele, mas eu não posso compartilhar porque ele não vai entender. Ele tem a verdade relativa dele, eu tenho a minha.
né? Bem-vindo ao clube. É, entendeu? Então, hoje, inclusive, até cheguei um pouquinho tarde na aula, porque estava na minha sogra, e a minha sogra começou a falar, e a Bíblia, e a Bíblia, e a Bíblia, e a Bíblia, e muita religiosidade, e aquilo foi me dando foi me dando uma coisa ruim, foi me dando Eu fiquei quieta. Eu fiquei quieta, porque a sabedoria a gente tem que calar, né? Então, a gente tem que ficar quieta. Mas aquilo, assim, foi me dando um estado de nervo tão grande, assim. Porque, tipo assim, qual é o problema? O problema não é você, né? Eu pensar de um jeito, você pensar de outro pensar de outro pensar de outro. O problema que eu vejo, assim, que os bíblias, a religiosidade, ela quer enfiar dentro da tua cabeça que aquilo é a única forma certa das coisas. Entendeu? E a gente vê que as pessoas não se respeitam. Tipo assim. Não respeita a gente. Poxa, eu vejo dessa forma. A minha mente se abriu, minha consciência, né, se alargou, meu terceiro olho abriu, eu consegui ver. Então não venha me julgar e dizer que eu tô no lado do diabo, entendeu? Que eu tô seguindo igual falaram. Você está seguindo uma teologia de um homem, tá? E a Bíblia maçônica é o quê? Né? Vamos dizer assim, né? Ainda sionista, ainda dentro do judaísmo. Então, tipo assim, querem julgar, querem pôr goela abaixo pra gente, a gente não pode se defender, e tu tem que engolir tudo aquilo a seco. Igual eu falei pro meu marido, eu falei, se tu engole seco, ele tá lendo o livro do Akel, né? Como é que é? Ai, gente. Desteologizando. Sistematizando, desteologizando. Esse palavrão, minha língua enrola. Entendeu? E ele ali debatendo com ela e... Ai, gente, tipo assim, não adianta. Não adianta. Então, assim, o casamento é uma questão de escolha. Eu escolho viver com aquela pessoa. Claro, é caso de casos. É como o professor, acho que é Fábio, né? Isso, Fábio. Falou ali. Claro, gente, que vamos dizer assim, tem casamentos que né, traição, a mulher apanha do marido, ou às vezes a pessoa é usuário de droga. Enfim, eu acho que tudo leva a uma questão de você não ficar casado, né? Que hoje a gente vê o casamento se tornou algo banalizado, tipo assim. Como outras coisas, né, Paula? Isso, mas tô dizendo assim, eu não vou viver com ele, eu não vou viver com ela, porque, tipo, ela não sabe cozinhar, ou aí ela não sabe isso, né? Tem o tempo do crivo, tem o tempo de você conhecer a pessoa, se realmente é aquilo que você quer ou se é aquilo que você não quer. Uhum. Entendeu? Porque eu penso assim, eu não vou encontrar a pessoa perfeita, igual a Ju e o Rafael, que não são casados, né? E mais alguém aqui também que não é casado? Mas não Eu existe também. pessoa perfeita, irmã. Né? Não existe pessoa perfeita. Entendeu? Então, tipo assim, é uma questão de escolha. É como disse o professor Rafael, aí entra o amor. Você amar aquela pessoa do jeito que ela é. Entendeu? Claro que tem dia que nem sempre são rosas. Tem dia que as rosas, elas têm espinho. Entendeu? Tem dia, gente, que nem eu, tem dia que nem eu me suporto. Né? Vamos dizer assim, agora tu imagina alguém te suportar naquele dia que nem você também se suporta. Eu acho que daí entra aquela palavra que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, que se realmente a gente ama, a gente vai suportar aquilo, né? Então, a minha visão em questão do casamento é essa de... E daí tem os filhos, né? Tem os filhos e eu penso que você não tem que olhar somente para você, porque eu penso que se eu olhar somente para mim, eu também estou alimentando meu ego, entendeu? Eu vou pensar em mim. Eu acho que daí também isso é questão do ego, entende? Não sei, é a minha opinião. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Gil, você queria compartilhar Deixa eu falar mais uma coisinha aqui. Eu acredito que para a pessoa dar um passo para casar, também tem que ter muito a ver com maturidade.
É isso. Porque não existe príncipe encantado nem princesa encantada, né? Porque existem duas pessoas, e se elas não tiverem maturidade e um objetivo, entendeu? Se vocês dois tiverem um objetivo em comum, a coisa fica bem leve. Por exemplo, se vocês tiverem o Criador e a sua obra e a sabedoria suprema, né? E o reino como meta, eu tenho certeza que a coisa já muda de figura, né? Isso. Já há uma alegria na casa, já há música na casa, já há uma esperança, sabe? Estudar graus juntos, sabe? Terem aquele objetivo de ajudar o próximo, de cuidar do próximo. Tudo isso aí. Agora, a questão toda de hoje em dia, a maioria das vezes, é uma vida vazia. Porque o vinho acaba, Sim. né? O vinho, aquela ilusão, aquela coisa toda, como diz o outro, né? Aquele fogo todo vai acabar. Vai. Né? E se não ficar brisa, eu vejo assim, que quando acaba aquela coisa tem que ficar brisa, que é o amor é a brisa, né? É aquela coisa tranquila, calma, serena, sem ansiedade. Então, eu acredito que seja isso. Você não achar que o outro é perfeito, né? Você não. Eu não sou uma princesa. A pessoa que eu vou me envolver um dia não é um príncipe encantado. Eles são pessoas normais, né? Sim. Mas se não entrarem no casamento com maturidade, a tendência é acabar logo. Entendeu? É assim que eu vejo. Maturidade é objetivo. Show. Ô, professor Altair, posso falar? Sim, pode. Bom, eu tenho bastante experiência, questão de casamento, de experiência Por favor, negativa, Márcia, né? compartilhe. Delta negativo, né? Marcinha, meu amor. Mas eu tenho, né? Eu tenho 20 anos de experiências bem negativas, como a Paula falou, foram 14 vezes que ele foi embora. Casamos na igreja, com tudo que tinha que ser feito, né? Uhum. Religiosamente falando, né? E a questão sempre foi o quê? Traição. Uhum. E chegou uma hora, assim, tipo, eu me cansei disso, assim, sabe? Depois de passado 20 anos, né? Uhum. Eu me cansei e assim, ó, teve uma hora que eu falei assim, não, eu tenho que me impor respeito em mim mesma, na minha pessoa. Sim. Eu tenho que me respeitar, me sentir respeitada, sabe? Porque esse negócio de dizer, perdoa, deixa pra lá, como eu perdoava mesmo e deixava pra lá, não tocava, não lançava em rosto dele, assim, sabe? Mas só que teve uma hora que eu me cansei, porque eu penso assim, que eu acho que eu já não amava mais também daí, né? Já cansei num sentido num todo. E então hoje fazem 21 anos que eu sou separada de fato, fiquei separada de fato 3 anos, de 99 para cá, em 2002 eu fiz o meu divórcio, eu tenho 18 anos de divórcio, Sim. né? Hoje, conhecendo a filosofia ética, eu fui muito assim também na questão de religião, da religiosidade que a gente está, tudo não pode, tudo é pecado. Então, o que eu aprendi dentro disso é questão de casamento, porque, de certa forma, entre aspas, eu busquei bastante essa questão, só que lá dentro da religião, né? Uhum. Mas eu busquei para mim poder ter informação. Tá, o que eu aprendi lá dentro? Aprendi que ou eu ficava sozinha, ou eu me reconciliaria com ele. É isso que eu aprendi dentro da religião. Bom, o que eu pensei com isso? Bom, como diz o ditado, né, antes só do que mal acompanhado, eu pensei, bom, se é para mim ficar com ele, então eu prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada, né? Nesse meio tempo, graças a Deus, eu corri atrás de objetivos que eu tinha na vida, me formei, velha já, né? Terminei faculdade com 40 e poucos anos, depois fiz 2 pós-graduação, então hoje, graças a Deus, eu tenho a minha profissão, eu tenho como me manter, como viver.
mas sozinha, assim, ó, você se acostuma a ficar sozinho de uma certa forma. Eu acho que os que são sozinhos aí entendem o que eu quero dizer. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele momento que você, não sei se é porque eu já tive uma vida dois, tem aquele momento que você sente falta de alguém junto com você, de uma conversa diferente, de um aconchego, de um carinho. E, né, faz parte da vida. Se não fosse. O próprio Criador disse que não era bom que o homem vivesse só. Sim. Né? Então eu ficava pensando todas essas questões, sabe? Essas questões que a religiosidade fala e que a própria Bíblia deles lá também fala uma coisa e daqui a pouco fala outra. Então, dentro da minha cabeça, eu tinha tantas contradições dentro da própria Bíblia. Pô, a Bíblia fala que não é bom que o homem viva só. Mas também diz que se é para viver, ou voltar com ele, ou ficar sozinho. Então, é uma salada que você faz dentro da cabeça, assim, que você fica assim, poxa, se eu fizer isso, eu vou estar pecando, eu vou pro inferno, né? Que é o que a gente aprende, né? Sim. Olha, eu passei esse crivo todo dentro do casamento e depois esse crivo todo fora do casamento, sabe? Então é muito complicado. Hoje, que faz pouco tempo que a gente está na Filosofia X, mas também que a minha cabeça, muitas coisas já não aceitavam lá na religião. Sim. Então eu aprendi certas coisas que hoje eu estou me sentindo liberta dessas tradições que eles impõem em cima da gente para matar a gente, sabe? Sim. Que na realidade é para te matar, não é para fazer outra coisa. Né? Eles querem te matar de alguma forma. Então, e eu penso como a Ju falou, como eu já fui muito sufocada, Ju, no casamento que eu tive, sabe, que eu não podia ser eu mesma. Eu era eu mesma quando eu estava sozinha sem ele, no sentido assim, quando a gente separava, por exemplo, daí eu era eu mesma com os meus amigos, tanto amigos homens como mulheres, eu era eu mesma, eu ria, eu brincava, e sabe, quando eu estava com ele eu tinha que me policiar, porque se eu risse demais, se eu brincasse demais, já era uma questão de ir para casa, já brigando, já discutindo, já, sabe, era muito complicado. Prisão, né? Então, hoje eu gosto de mim dessa forma, entre aspas, porque eu sou eu mesma. Sim. Então hoje eu busco em alguém, e uma coisa que é engraçada, professores e fraters que estão aí, estão juntos aí, uma coisa engraçada, que eu sempre dizia para Paula assim, ó, eu nunca mais quero um crente na minha vida. Sim, mesmo eu estando lá na religião, eu dizia assim, eu nunca mais quero um crente na minha vida. Se um dia eu tiver que ter alguém, eu não quero um crente, eu quero ter uma pessoa para frente, uma pessoa que entenda, uma pessoa que me deixa viver, que eu deixo ela viver também, sabe? Porque tem que ter isso. Se não tiver cumplicidade, se não tiver, como é que se diz? Respeito, se não tiver confiança, não adianta, vai ser uma pegação de pé o resto da vida. Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Sim. É verdade. Né? Eu tô falando por mim, eu não sei os demais, mas eu vivi isso. A minha vida foi muito sufocada. Sabe? Então, hoje eu me sinto feliz do jeito que eu sou e sei que hoje eu tenho condições, mesmo com 57 anos, de arrumar alguém diferente na minha vida. Sim. Né? Então, 57 anos e linda ainda. Obrigada, Ju, você também é muito linda. Eu sempre falo isso pra Paula, nossa, como a Ju é linda. Ô, gente. Fala, Alguém Maju! tá falando, alguém tá falando. Ô, família. Eu vou. Eu Oi. tenho que desligar porque a bateria tá acabando. Ok, Maju! Não vai não, Major. Não vai não, Major. Eu não queria que você fosse não, mas entenda a situação. O quê? Vai porque quer, falta de bateria que tá ficando problema, né? Falta de bateria que é. A minha bateria, viu? A bateria tá no vermelho já. Ô, família. Abraço, Maju. Diga, Paulo. Abraço, Fala, Maju. Paulo. Ô, gente, e dentro disso que a mãe tá falando, né? A gente faz o quê? Uns 2 meses que a gente tá indo na escola. Foi 45 dias vai fazer sábado. a gente começou a ir na escola em Balneário, foi dia 2 de maio, Uhum. né? E
E a mãe conheceu um ex lá. Aí sim, hein? Ah, Viu que eu falava? Eu não quero mais um crente na minha vida. Demorou, hein? E é isso. Gente, e ele é muito querido. Ele é uma pessoa assim que, sabe, parece que a gente conhece ele a vida inteira. Assim, Tem que sabe? trazer ele pro nosso grupo, gente. a gente é mesmo, as nossas reuniões. Aquela impressão assim de que sabe que tu conhece aquela pessoa a vida inteira. Eu não sei vocês, mas assim, em relação a vocês, né? Eu nunca vi vocês pessoalmente. Mas assim, ó, eu tenho uma sensação que a gente já se conhece uma eternidade. Na verdade, Sabe? desde antes da fundação do mundo. É isso mesmo. E assim, é algo tão gostoso assim que mesmo você não conhecendo pessoalmente, né? A gente ama tanto, meu Deus, eu tava na minha sogra, né? Daí eu falei pro Helder, Helder, vamos que eu tenho aula, né? E já tava dando 7 horas e eu agoniada e por quê? Porque faz uma falta, meu Deus do céu, assim, da gente estar junto, nem que for por aqui. Uhum. Né? E é engraçado que esses dias eu conversando com a mãe, eu falei assim, mãe, tu lembra quando tu falava, tu não queria um crentão, tu queria uma pessoa bem pra frente, tu queria assim, tu queria sabe? Na verdade, ela falava que queria um ex e nem sabia que tava falando, né? Isso aí. Aí a gente, né, o desejo do nosso coração, né? Viu, Paula? Oi. Vocês se reúnem com o Akio? Sim. Nossa, que legal! Que oportunidade! Ela mora em Pissarras. Pissarras, né? Pissarras, né? Que mora, Paulo? Sim, a gente mora em Pissarras, dá uns 36, 40 quilômetros daqui lá. É pertinho, né? É Nossa, bem é pertinho. E assim, e eu vou dizer pra vocês, gente, assim, ó, o Akio, ele é uma pessoa tão simples, tão humilde. Assim, sabe? Eu não sei, às vezes eu vejo os vídeos dele, né? A gente vai assistindo os graus, né? E às vezes eu olho lá os comentários, né? E as pessoas julgam sem saber, sem conhecer. Com certeza. Falam mal, assim, não caminham junto, não. Sabe, claro, ele não é perfeito, né? Ele é um ser humano como a gente. Mas, assim, meu Deus, uma pessoa humilde, sabe? Simples. Aí a gente tava até sábado lá, né? Porque o lugar que ele aluga, lá onde é feita a escola, ele disse que aquilo lá, ele não gosta muito daquele lugar porque parece uma arca de Noé. Ai, gente, mas não é que é verdade mesmo? Parece uma arca de Noé. Qualquer hora eu vou tirar umas fotos pra vocês do lugar e eu vou botar lá no grupo. Eu vou filmar pra vocês verem. Mas que eu aguento cada coisa. Não, olha. Mas, gente, só tem uma coisa, tá? Em relação ao que a Paula falou, né? Desse ex aí, mas nós estamos na fase da amizade, tá? Claro! E ó, essa fase ela tem que durar a vida inteira, viu, Márcia? Não é só no começo, não. Isso. Não, mas eu quero dizer assim, uma amizade muito gostosa e a gente tem bastante afinidades, assim, Não, que a gente tá mas se se já tá assim, conhecendo, então tá ótimo. Vamos ver, né? Agora traz ele pra nossa reunião aqui, que a gente finge assim que a gente tá. Não tá sabendo de nada. A gente finge surpresa. Traga ele pra cá que a gente criva ele. A gente cuida dele aqui. Que vocês querem que ele vá venha pro nosso grupo, pode deixar. Manda pra ele o link pra ele participar aqui com a gente. Traga ele pra cá que a gente vai aqui o corredor. A gente vai ao corredor do crivo. Isso aqui é o corredor do fogo. Gente, vamos ver se ele passa no teste do gente, crivo. ó, Isso aqui é o corredor do fogo. ó, Vocês lembram do corredor do fogo? Não tem o Vocês teste de aldeia. Tem o teste do crivo. Tem o teste do crivo. Vai corredor do crivo. Tá bom. Pessoal, ó, é o seguinte. Eu acho que o Gil quer falar uma coisa, Gil. Eu quero ver com o Gil, né, o que ela quer compartilhar nesse sentido.
Só que antes de eu passar a palavra para Gil, eu já quero falar o seguinte, que não estava planejado assim, né, a gente entrar nesse contexto dentro do capítulo, mas quando eu estava preparando os slides, eu senti que dava para fazer essa abordagem, vamos dizer assim, né, e eu vi a necessidade de compartilhar isso, mas como eu tinha dito para Paula, era para a gente meio que, né, fazer uma abordagem meio por cima dentro da temática do capítulo para dar continuidade na conversa de sexta-feira. Acabou que esse assunto praticamente tomou conta da reunião, mas foi ótimo, né? Foi produtivo. A gente pode continuar com esse assunto na sexta, tá? Eu só gostaria que a Gil fizesse aí um compartilhamento que... ela já está aguardando aí um tempo também. E a gente ainda precisa fazer abordagem sobre um outro assunto, que é o ESO com S. Mas esse outro assunto eu não pretendo me aprofundar ainda, né? Só quero abordar porque está dentro da temática também. Mas a gente vai voltar a falar dos dois na sexta-feira, tá? Então, Gil, por favor. Olha, se você quiser, a gente também pode deixar para sexta-feira, não tem dá problema. Pra você falar, pode a gente falar. quer te ouvir. Não, eu sei, eu quero ser muito rápida, porque a gente só tem 6 minutos agora, tá? Primeiro que eu achei assim muito orgânico, né? O assunto, porque as coisas na filosofia foi surgindo assim, muito orgânico tudo. E conforme cada um foi falando alguma coisinha, eu fui anotando e lembrando de coisas aqui. O que eu acredito que a gente não chegue num absoluto, mas cada um assim no relativo, dentro daquilo que a gente viveu, dentro daquilo que nós pensamos, né? Sim. E eu tenho uma experiência assim, dentro do meu relacionamento, eu já vim de outro relacionamento, alguns aqui viram que eu compartilhei algumas coisas da minha vida, e quando eu conheci meu marido, eu me envolvi com ele por interesses, tanto pela minha vida de necessidade que eu tinha da época, quanto pelos meus vícios, era assim que eu via ele. Então, depois disso, que eu me enfiei dentro da religião, então eu vi a necessidade do casamento, de ir até um religioso e receber a bênção. Por quê? Porque a maioria do sistema religioso, ele precisa de um casal padrão. E eu queria levar essa aliança, não ele. Sim. Por N motivos lá dentro também. Que eu não poderia ser eu mesma lá dentro, enfim. E hoje eu tenho ele por amor. Por quê? Agora que eu quero ser bem mais rápida, que a gente só tem 5 minutos. Depois que eu comecei a conhecer a filosofia, veio-me esse pensamento, porque o casamento é um conjunto de muitas coisas. Só que a essência, como o professor Rafael desenrolou muito bem aqui para nós, o amor. Só que o amor, ele agrega 1001 coisas. Só que se nós pensarmos no sexo, que muitas pessoas acham que é aquilo que segura, como o professor Rafael falou, pode ser o sexo só por sexo, que não existe a união, e o sexo, quando é o amor, quando vem do amor, ele é apaixonante, ele liga uma pessoa na outra. Porque eu vivi as duas situações com meu marido. Nós tivemos essa relação sexual sem o amor, que era dentro do meu interesse que eu tinha, e eu já vivo hoje essa experiência do sexo com o amor, que é você ter aquela relação com a pessoa e ficar pensando e se apaixonando, e é algo muito forte. Só que a Paula falou uma coisa assim, decisão. A decisão, eu acredito também que é o fator fundamental. Por quê? Por conta dos defeitos, que é um delta para baixo, e qualidades, que é um delta para cima. Aí eu ficava pensando, se eu colocar o sexo como prioridade no meu casamento,
E se porventura meu marido sofresse um acidente e não fosse funcionante do peito para baixo? Imaginei. Então eu não amaria mais? Eu não cuidaria mais? Então a filosofia, os ensinos do professor me trouxe esse pensamento. Foi aonde desenvolve mais ainda o amor. Porque o amor não está, certamente, como o professor Rafael falou, no sexo, né? Sem essa cumplicidade. Só que a decisão, ela é fundamental na nossa vida. Por quê? Meu marido, a gente fica assim, quando esquece, o outro lembra. Quando esquece, o outro lembra. Eu sempre falo para ele, domine o mal sobre você, dentro de você. Por quê? Porque com isso eu descobri que o poder da mulher é muito dominante sobre o homem. E isso é desde quando a gente olha lá atrás, o domínio da mulher sobre o homem. Então, como no nosso relacionamento aqui. Se nós não tivermos, nós não temos sexo aqui, mas o nosso prazer, o que é algo mais gostoso, é nós ir aceitar e esperar um pelos outros. Porque aqui também é uma aliança. Então, eu preciso ter essa cumplicidade que eu tenho no meu casamento. Pode ser que uma hora eu tenha a oportunidade de falar e pode ser que eu não tenha a oportunidade de falar. Porque a essência está naquilo de você saber conviver com 72 tipos de pessoas. Então, eu achei, para encerrar, né, o conviver, que a Paula falou assim, é tão gostoso estar aqui com nós. Isso é um prazer, isso traz uma satisfação, isso faz um bem de nós, de dentro para fora. Então, entre muitas coisas, eu acredito que seja isso também. Só isso. Perfeito, Acabei. gente. Ó, só pra gente agora finalizar mesmo, né, por hoje, que já tá dando mais ou menos a hora aí, a gente tinha falado, né, de tratar de dois assuntos, né, dentro do contexto. A gente tratou do ESO com X, né, o assunto público que já tinha sido levantado antes, né, e eu creio que encaixou dentro da temática de forma orgânica, mas agora falta, né, o ESO com S, né, o particular, que são bem poucas pessoas que estão sabendo, né, desse particular aí, desse ESO com S. Que praticamente, nossa, mas vai entrar no outro assunto agora, na hora de terminar. Na verdade, o que eu vou tratar agora vai ser uma senhora pincelada mesmo, né? Pra gente na sexta-feira aprofundar de acordo nesse assunto, né? Particular aí. Por que eu digo particular? Porque foi uma questão que uma pessoa comentou comigo no privado, né? E da mesma forma que eu vi que dava para tratar, né, dessa questão aí do casamento, da dúvida da Paula aí de forma orgânica, eu vi que dava para entrar nesse assunto também. Então, pode ser que na sexta a gente volte a usar os slides referente a esse assunto ESO com S, né? Pra gente dar uma aprofundada nesse assunto específico. Então, só pra gente pincelar aqui, né? Logo na sequência do assunto que a gente acabou de tratar sobre o fermento, né? O fermento dos religiosos, a gente vai ter também, um pouquinho para frente aqui, a questão, né, onde acontece todo aquele revelare, né, sobre Pedro reconhecer Jesus Cristo, né, como o Messias, e Jesus, né, falar sobre a formação da igreja, onde ele é tanto o fundamento, que é a base, quanto o cabeça, né, que é o topo da pirâmide, vamos dizer assim.
Então, Jesus representa tanto a base quanto o topo da pirâmide, e cada um de nós, né, somos tijolinhos que formam essa pirâmide, vamos dizer assim, né? E aí, Jesus vai falar sobre uma questão que a gente, assim, eu particularmente, né, sempre ouvi lá no contexto de sistema, mas nunca entendi nada, né? Da destinação? Porque talvez não é tratado da forma correta, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu só confirmar aqui a parte que trata disso. Só mais um momento, Predestinação, gente. professor Altair? Como? Predestinação? Isso, eu quero só achar aqui o contexto aqui rapidinho. É a parte lá de Mateus, do verso 13, né? Da chave. Espera aí, é um pouquinho antes. Vamos voltar aqui. Então, ali, depois da revelação, Jesus vai falar, né, sobre a questão daquilo que for ligado na terra será ligado no céu, e aquilo que for desligado na terra será desligado nos céus. Então tá aqui, ó. Vocês agora possuem as chaves do reino dos céus. E os que eu tirar para fora, né, ajuntarão na terra os que já foram ajuntados nos céus. Tá? Então, isso já foi definido. Também, ó, afastarão na terra, ou, né, desligarão, os que já foram afastados ou desligados no céu. Então, eu vou usar só esse trechinho para a gente dar uma aprofundada nisso, né, na sexta-feira. Mas eu tive um clique, né, quando eu estava elaborando aí os slides e tal. E a gente vê aqui, né, que de certo modo, nessa passagem, Jesus está deixando claro, né, que os escolhidos já são conhecidos, né, desde outrora, vamos dizer assim, né? E também já são conhecidos aqueles que não farão parte, né, do reino, vamos dizer assim. Porque Deus, pensando, né, ele sabe de tudo. Ele é presciente, né? Sim. Onisciente. Uhum. Então ele sabe quem vai vencer o crivo, quem não vai, entendeu? Exatamente. Não é, por exemplo, eu escolhi você vamos dizer assim, eu também não concordo, entendeu? Mas com essa doutrina de Calvino, né? Esse ensino, né? Porque eu escolhi você com acepção e quero que outros vão para o inferno, sabe? É injusto. Sim, sim. Uhum. É injusto. Eu não consigo admitir isso dentro de mim, entendeu? A própria proposta do crivo já mostra que o pensamento fatalista de Calvino é um pensamento fatalista estúpido. Uhum. É um pensamento estúpido. Embora que o Calvino ele colocava essa predestinação com fins racistas, porque se vocês estudarem sobre quem Calvino era, quando Calvino começou a estruturar as suas prostitutas, as institutas da religião cristã, né? As institutas da religião cristã, lá em Genebra, que ele chamava Genebra de a cidade de Deus na época, né? Ele chamava Genebra de a cidade de Deus, porque ele era o prefeito, né? Ele dizia assim: aqui, o meu objetivo aqui na cidade é ajuntar só os eleitos. E quem são os eleitos? São os ricos. Eles ilavam pessoas, né?
Ele matava quem ele considerava que não era eleito. Ele matava. Ele matava. Teve um judeu que era anti-sionista na época, que era um judeu chamado de Miguel de Servetos, que se voltou contra o sionismo de Calvino, que o Calvino pegou e matou ele. Simplesmente matou ele. Mandou matar. Os anabatistas, que era uma espécie de filosofia ex na época, os anabatistas, por se voltarem contra o Calvino e não aceitarem o batismo do Calvino, o Calvino pegou e matou eles afogados. Só isso. E o Calvino colocava que a principal evidência de que alguém era um eleito era o fato dessa pessoa ser rica. Ela tinha que ser rica. Quem não era rico, quem era pobre, não era eleito. Ai, ai. Nossa. Olha, eu não aprendi o ensino de predestinação de Calvino nesse sentido, mas eu aprendi quando assim o pessoal saiu do sistema outro tipo de predestinação, mas tem a ver, mas não de Calvino. Ele falava, não, tá na Bíblia, mas Pois é. entendeu? É fatalismo, vai ser tudo fatalismo baseado em versículo fora de contexto. Sim. Inclusive, gente, Sem falar, né? Fala, João. Sem falar do privilegismo, né? Sim. Filhinhos prediletos do papai. Exatamente. Exatamente. Então, gente, a gente, como eu já tinha comentado com o João, né, a gente só ia dar realmente uma pincelada de leve mesmo, né, porque eu vi que dentro do contexto, né, ia ter referência, né, sobre essa questão aí, por exemplo, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais na sexta-feira. Vou usar esses slides específicos, né, do capítulo 16 e vou também utilizar outros materiais que são usados, né, para embasar essa doutrina, vamos dizer assim, né? E eu acho que é legal a gente filosofar a respeito disso também, né? Então, foi interessante porque de forma orgânica eu consegui trazer, né, eu consegui enxergar, né, dentro da proposta aí dos capítulos 16 e 17, tanto a questão aí do casamento, da forma como a Paula tinha proposto a dúvida dela, né, nesse contexto aí do fermento dos religiosos, tal, que exigem muita coisa, mas eles mesmos não se preocupam em colocar em prática tudo aquilo que eles exigem, né, vamos dizer assim. E também, né, dentro ainda do mesmo contexto, a questão da predestinação, né, que o João compartilhou comigo durante a semana. Então, a gente vai, na medida do possível, aprofundar ainda mais nesses dois assuntos, sexta-feira, e outros assuntos que surgirem de forma orgânica, né? Então, por enquanto, gente, era isso que eu gostaria de estar compartilhando. E vamos dar continuidade aí na sexta-feira. Espero poder contar aí com a presença de todos, né? E a participação também. Então, Professor, forte tá aí. abraço. Como? Professor, Sim. sexta-feira é perguntas e respostas ou é a continuação do tema? Não. Tudo. A sexta-feira permanece como tema livre, pergunta e resposta. Porém, a gente vai dar uma certa ênfase para esses dois assuntos. Legal. Ok. Então, gente, eu vou sair. Ok, gente. Então, forte abraço a todos. Beijo na consciência. Legal, boa noite. Até a aula. Abraço. Até a aula daqui a pouco, para quem for Daqui assistir. a pouco. E até sexta-feira, de volta aí na nossa reunião. Olha, Maria Helena tá aí. A vovozinha. Ela tava aí, tava? Calma. Tão quietinha. Beijo.